Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao AJCast, o novo quadro da AJK. Eu sou a Maria, do marketing da AJK, e eu tô aqui com o Luiz, também do marketing da AJK. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está iniciando esse AJCast, celebrando então os 15 anos da AJK, e a gente está com um convidado muito especial para contar toda a história que a gente viu aí no decorrer desses 15 anos da AJK, né? Então estamos aqui com o Alan, CEO e fundador da AJK, e hoje ele vai contar tudo em detalhes para vocês. Então, pessoal, é um prazer estar aqui. Vai ser muito legal o nosso bate-papo de hoje, né? Estou bem curioso para ver as perguntas aqui e vai ser um prazer responder todas as perguntas aí, falar um pouco da AJK, dessa trajetória, todos esses 15 anos aí que a gente tem de carreira aí. Iniciando, Alan, a gente gostaria de saber um pouquinho mais de como que começou, né? Voltando no tempo, 15 anos atrás, como que veio a ideia de fundar a AJK? O que te motivou? O que te inspirou? Bom, a AJK, ela começou, né, por uma paixão minha, que eu tinha por som automotivo, né? Desde pequeno, som automotivo e eletrônica. Desde pequeno eu já desmontava a rádio, os aparelhos do meu pai em casa e eu gostava muito na parte de som. Então, durante o meu curso técnico, eu trabalhei com meu pai numa eletrônica, né? E eu decidi que eu estava em dúvida o que queria para minha vida, né? Então, eu comecei a trabalhar em uma empresa e lá eu aprendi processos de como é que faz uma placa, como é que faz um programa, tudo, né? E eu nunca tive essa vontade de empreender, mas acabou surgindo e eu decidi sair da empresa e eu abri uma loja de som. Então, a JK começou como uma loja de som, mas por trás sempre teve uma vontade de ter uma empresa, uma indústria, assim, de construir coisas, né, para som automotivo. Então, a loja me ajudou a alavancar no começo, né, mas foi muito dessa vontade que eu tinha de mexer com som, mexer com eletrônica mesmo, né. Então, ela começou com loja. Eu, na verdade, trabalhei sozinho, né, por muito tempo. Tentei botar pessoas lá para trabalharem comigo, né. Foi uma tarefa difícil, treinar e, enfim, ter clientela para a gente conseguir fazer a coisa girar, né? E eu também fazia assistência técnica de amplificadores, paralelo à loja, né? Então, quando não tinha movimento na loja, eu arrumava amplificadores. Com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de estar indo para um local maior, né? E estaria focando mais em amplificadores, mais conserto. Só que isso também me fez pensar o que fazer com a loja, né? Então, na época eu decidi vender a loja, né? Fechar a loja e focar na parte de assistência, né? Até porque um dos motivos era fabricar produtos, né? Eu não falei aqui, mas a gente já tinha uma coisa de produção, placas de voltímetros, né? Até o primeiro voltímetro é esse aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui na câmera. Não sei se vai dar para ver bem. Mas esse voltímetro eu fazia nas horas extras, além de consertar módulo e vender som na loja, eu fabricava isso aqui também. Então, ele surgiu como produto, só que eu não tinha o capital, nem a estrutura necessária para estar produzindo em quantidade, né? Quando eu fui para assistência, então, eu decidi fechar a loja, até porque a loja tinha, sei lá, 20, 30 lojas aqui na região, e a assistência tinha uma ou duas, e eram assistências mais antigas, assim, não mexiam com as tecnologias atuais da época, né? Então, eu acabei focando na assistência, e foi o segundo passo da JK, até chegar no ponto de ser indústria, né? Então, durante esses 15 anos, os últimos 7 anos foram como indústria mesmo, né? Então, mas ela passou por loja no começo, assistência técnica por um período e depois como indústria atualmente. Ô Alan, voltando um pouquinho ali atrás, que tu falou que tem um sonho desde criança gostar de mexer com assistência, com eletrônica e tal, né? Eu sei que hoje, muitos seguidores do nosso Instagram até às vezes mandam caixinhas de papelão, né? Eles fazendo caixinha de som. Tu chegou a passar por essa fase antes de tu iniciar, fazer algum som em casa, né? Ou mexer alto-falante, desmontar e coisa. Antes de tu iniciar a empresa, né? Tu chegou a fazer essa parte, assim? Sim, sim. Meu pai tinha um microsystem na época, né? E tinha 2 caixinhas de som, né? E ele tinha vários alto-falantes de carro mesmo, que estavam lá jogados, né? E minha mãe trabalhava com calçados, então ela tinha uma pequena fábrica na época e tinha caixa de sapato, que a gente tem hoje em dia, tinha na época, né? Aí eu recortava a caixa de sapato, colava o alto-falante, colocava os fiozinhos e ligava nesse microsystem, né? Só que na época eu não entendia nada de impedância, eletrônica, potência, né? Então eu acabava sobrecarregando o microsystem do meu pai e queimava, mas eu não entendia por quê, né? Ele brigava comigo, mas nunca me explicou o porquê, né? Com o passar do tempo eu fui entendendo. Mas eu fiz muitas caixas de papelão, sim. Legal, legal.
Começou assim mais pelo lazer, né? Exatamente, curiosidade, assim, Curiosidade. sabe? Curiosidade mesmo. Que legal. E o que te levou a fazer essa mudança, assim, de sair de ser uma loja para se tornar assistência? Essa mudança, né? Sim. Foi basicamente, assim, uma estratégia mesmo, né, de querer me diferenciar. Tinha muitas lojas em Blumenau, né, ainda tem, e eu não queria ser só uma loja, né, até porque acho que 60% do tempo eu passava na parte de trás da loja, da bancada, consertando amplificadores, né. Era uma coisa que eu já mexi por muito tempo, eu aprendi com meu pai, curso técnico, né, e então eu tinha esse diferencial de entender de eletrônica, entender de como arrumar esses amplificadores, né? E no começo eu tinha poucos clientes, mas no boca a boca eu fui conquistando mais clientes, né? E realmente a gente dava um faturamento maior, era uma coisa que tinha mais futuro, assim, né? Então não que a loja não tivesse, mas eu preferi então focar mais nisso, né? Então por isso que eu acabei decidindo fechar a loja, né? Foi uma decisão difícil, eu acho que todo empreendedor no Brasil tem que deixar de ser apegado, porque se a gente fica apegado, nunca é fechar a loja, né? Então foi um desapego, foi difícil. Fiquei noite sem dormir pensando, será que eu fecho mesmo, né? E realmente foi um ponto positivo, assim, querer poder focar na assistência, né? E o legal é que iniciou em 2009, né? E em julho de 2009, isso, né? Isso, E então, olha só, logo recente você já foi direto para assistência, então já foi uma decisão bem grande a ser tomada, assim, Sim, né? De ter fechado a loja e começar com assistência, então, novos projetos, né? Novas metas e tal. E eu até tinha um tempo atrás, para quem não sabe, eu conheço o Alan há muito tempo, né? E eu lembro que eu ia lá na assistência técnica dele, e era uma entradinha bem estreitinha, subia uma escadinha e tal, e tu entrava lá e era muito, muito amplificador. Tu olhava assim, pilhas e pilhas de módulos e amplificadores, né? E eu lembro que, querendo ou não, tu era uma das referências em Santa Catarina de assistência, né? Todo mundo falava da JK como assistência técnica, né? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente saber como é que era, né? Se era uma das maiores e tal, talvez trabalhou com muitas marcas do Brasil, né? Referências, querendo ou não. Então, conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. A gente nunca foi um objetivo ser a maior assistência técnica, né? Mas sempre foi um objetivo trabalhar com uma excelência, assim, entregar o melhor trabalho possível, a melhor garantia possível, né? Então, eu percebi que quando eu saí daquelas 20 lojas que eu concorria, e eu fui para assistência, eu estava concorrendo com 2 ou 3. Então eu olhei para o lado e pensei, o que eles fazem e o que eu posso fazer diferente, né? E na época eles não queriam pegar assistência autorizada, que era atender as grandes fábricas, né? Por quê? Porque eles pagam muito pouco, né? Tem uma demanda muito alta e no geral não compensa, né? Só que eu percebi que para destaque, para posicionamento da marca era essencial. Então eu tive indicação de um cliente na época para uma fábrica, né? Porque ele vendia muitos amplificadores dessa fábrica e tinha garantias. Então, em vez de mandar lá para São Paulo, para o Rio Grande, para arrumar, para ele era vantagem ter uma assistência aqui. Então, ele me indicou e para a fábrica era vantagem também ter alguém atendendo aqui. Ele era um bom cliente, comprava bastante e poder ter uma assistência na cidade dele, né? Então, eu aceitei, aprendi, vi como é que funciona, né? E aos poucos eu fui me inserindo em mais fábricas, né? Fui oferecendo o nome para mais fábricas, né? A gente chegou a ter, acho que 14 ou 15 fábricas que a gente atendia como posto autorizado, né? E isso fez com que a marca fosse conhecida, assim, no estado inteiro, né? Então, vinha gente lá de Rio do Sul, de Xanxerê, de Joinville, Florianópolis, eles iam para cá, por quê? Porque a gente era referência, a gente era o ponto autorizado, né? Então, a gente chegou a ter uma demanda gigante, assim, de amplificadores por mês para arrumar, né? Isso fez com que a gente tivesse que investir em equipe, bancada, treinamento, técnicos, né? E isso também foi uma coisa muito difícil, né? Dependia muito de mim, sabe? Um dos motivos também que eu vi que não dava para ficar muito com assistência, era vantajosa, era rentável, só que eu tinha que estar lá das 7 às 10 da noite, assim, era muito trabalho, né? Então, os técnicos que passaram por lá foram todos ótimos técnicos, né? Mas alguns foram seguir outro caminho, outros foram fazer mestrado, então não consegui reter muitos técnicos, né? Porque realmente simplesmente é mão de obra, é braçal mesmo, né? Até para quem não sabe, também a JK fica aqui em Blumenau, da onde a gente está fazendo essa gravação também. E até uma das curiosidades que eu tinha quando eu entrei na JK é por que desse nome, né? O que significa essas 3 letras, se tu puder contar pra gente. Bom, a JK, na verdade, é meu nome, né? É Alan Jair Korma, né?
E essa sigla de AJK, eu tenho desde pequeno, quando eu ia na escola, desenhava no caderno, acho que todo mundo já desenhou no caderno, né? Então eu desenhava várias coisas, mas eu gostava de desenhar o AJK. Então eu fazia ele com letra itálica, fazia com algum detalhe, com alguma coisinha assim, né? E sempre me perseguiu esse AJK, né? Quando eu comecei a jogar, tipo, games no computador e tal, os meus nicknames lá eram tipo AJK, né? Coloca o nickname. Vou colocar AJK. Então, assim, isso foi me seguindo, né, o AJK. Aí, quando eu fundei a empresa, pensei em vários nomes, né? Sound não sei o quê, blá, 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 né? Mas eu pensei em botar AJK Sound, né? Então, ele começou como AJK Sound, né? Então, foi mais por isso mesmo, é meu nome. Legal. E é legal porque tu iniciou como loja de som, né? Então, querendo ou não, hoje muita gente inicia com loja de som, né? Então, imagina só, a trajetória da JK começou lá atrás como loja de som e hoje, querendo ou não, uma das maiores indústrias do Brasil, né? E eu queria falar contigo agora um pouquinho sobre o desenvolvimento dos produtos, né? Então, eu queria falar um pouquinho dos desenvolvimentos dos produtos, como que foi criados os processos, como que, da onde que saem as ideias e tal, né? Um pouquinho desses desafios que tu tem com desenvolvimentos de produtos que hoje é o foco da JK, né? Então, os produtos, né, eles surgiram lá na época da loja, acabei pulando, mas quando eu trabalhei numa empresa antes de abrir a loja, a minha empresa, né, eu comecei a fazer um projeto, esse projeto era o voltímetro, né? E lá eu aprendi a fazer trilhas, placas, enfim, toda a parte da eletrônica, né? Eu só não tinha nome, não tinha venda, eu não sabia como é que comprava componente, como é que montava a escala, como é que tira uma nota fiscal, né? Mas no começo eu foquei muito em atender uma solução, assim, um problema, né, que tinha nos veículos, que era os módulos que eu arrumava, a maioria, eles queimavam por falta de bateria. Então, eu desenvolvi um voltímetro que ele conseguia, até inclusive esse aqui, ó, ele conseguia medir a bateria e controlar o módulo. Se ele estava em risco de queimar, o voltímetro observava isso e desligava, né? Então, a gente até colocou o nome de Remote Control, né? Que ele controla o remote, que é o acionamento remoto do módulo, né? Mas de lá para cá muita coisa mudou, né? Então, esse produto surgiu na época com uma demanda, uma visão de mercado que eu tinha e hoje mudou totalmente, assim, né? Hoje a gente foca muito em trazer inovação, trazer produtos que a gente não tenha no mercado, né? Depois eu vou falar um pouquinho do Strobo, como é que ele surgiu também, né? Mas é isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho, claro, tu já falou um pouquinho, mas eu queria que tu mostrasse pro pessoal, tem ali, tu já mostrou no início, mas o primeiro voltímetro, tu teve a ideia realmente porque queimava muito amplificador e tal, mostra esse voltímetro que tem aqui em cima da mesa pra gente. Sim. E fala um pouquinho dele. Como é que surgiu a ideia da caixinha, do visor, né? Um pouquinho mais a fundo desse voltímetro, né? Esse foi aqui a primeira versão, né? Então, ele surgiu realmente para isso, para proteger os amplificadores, né? Até em alguns casos, quando a gente arrumava os módulos, eu até dava de brinde, às vezes, para o cliente, porque isso garantia que ele não ia queimar o conserto que a gente fez, né? Que a gente tinha que dar garantia também, né? Então, ele surgiu mais para essa proteção mesmo, né? E outro ponto era um custo muito baixo, né? Comparado com os que tinha no mercado, né? Na época tinha, acho que um fabricante só, nacional, e custava, acho que 5 vezes mais. Então, ele chegou com um preço bem atrativo, né? E a função dele era realmente proteger, né? E, enfim, expor a marca, né? Tanto que aqui, deixa eu ver, o JK tá bem discretinho aqui, né? Sim. A gente não... Que legal. No início, então, tu fazia o serviço de assistência e dava um desses ainda, assim, Sim, Que legal, já ia construindo todo um relacionamento com a marca, uma preocupação com problemas futuros, né? É uma preocupação que a gente tinha, né? Porque às vezes o cliente, até hoje, assim, ele não entende muito lá do consumo de bateria, fiação, né? Então, eu percebia que às vezes o conserto era uma coisa cara e poderia nos dar um pouco de dor de cabeça. Então, a gente preferia dar de brinde para o cliente e se eles voltassem a nos procurar que o som dele estava desligando, a gente sabia que era o voltímetro que estava funcionando, né? Então, a gente conseguia orientar, coloca mais bateria, muda teu cabo, né? Então, tinha essa preocupação também. Sim. E o voltímetro, querendo ou não, foi o pontapé inicial da indústria hoje, né? Sim. Foi o primeiro produto a ser fabricado, né? Sim. Então ainda tinha assistência, como tu comentou, né? E depois dos voltímetros, eu sei que veio vários outros produtos, né? Mas hoje, querendo ou não, a JK é uma referência em iluminação para som automotivo, né? Então, eu queria... eu sei que já teve vários produtos a ser fabricado, mas hoje, o principal, querendo ou não, é o Strobo, né? Sim.
Conta um pouquinho como é que foi o desenvolvimento, como que surgiu a ideia do estrobo, da onde que... Por que que tu fez um estrobo para o som automotivo, assim, né? Bom, antes eu falar do estrobo, eu vou falar um pouquinho desse outro voltímetro aqui, ó. Que ele foi o sucessor daquele que eu mostrei, né? Esse aqui é o voltímetro nano, né? Ele surgiu logo após esse, porque esse aqui, embora ele fosse muito legal, tivesse muitos recursos, ele não era... tivesse um preço bom, ele era tão barato ainda, né? Então, eu queria escalar essa parte de produção, porque a gente fazia, sei lá, 20, 30 peças por mês, né? E eu oferecia, um outro ponto que eu não falei também, que quando eu comecei com a empresa, né, com os voltímetros, fui oferecendo na época no Alto Fórum, que tinha online, e também fui nas lojas da região. Então, o pessoal me via muito como concorrente, que eu tinha loja, né, ou que eu tinha assistência, e eles não davam muita bola para o voltímetro. Eles olhavam assim, isso aqui não, já vi, não funciona, né, não acreditavam muito, né. Mas teve uma empresa que acreditou, só que ela me deu alguns insights. Ela falou assim, olha, tinha que ser menor, tinha que ser mais barato, tinha que ser mais simples, né? Então, como nós da engenharia, no caso eu, a gente foi trabalhar numa versão melhor, né? E surgiu esse nano aqui, com o intuito de fechar uma venda, né? Ele falou assim, se tu chegar em tal valor, tal tamanho, eu compro tantas peças, né? Então, eu fui rápido, acho que demorou 1 semana ou 2 para desenvolver isso aqui, né? E eu consegui fechar a primeira venda com o cliente. Na verdade, esse aqui não é o que foi pro cliente, porque ele pediu com o logo dele. Aí que começou a JK fazer a venda para outras indústrias, outras empresas, né? Que é a venda OEM, que a gente chama. Então, eu até tenho aqui, depois eu posso mostrar. Mas daí, esse cliente, ele apostou no produto com algumas condições. A JK conseguiu atender ele e colocamos no mercado, né? Então, saiu mais com a logo dele destacada, a JK meio de fundo, né? Mas conforme ele foi vendendo, a gente começou a aumentar a produção também, né? Imagina, a gente vendia 20, 30, fomos para 200, né? Num produto só. Então, outros e-commerces na época, né? Não era tão forte o Mercado Livre, começaram a pedir também. Então, a gente chegou a ter, acho que 15 ou 20 clientes comprando com essa venda OEM, né? Então, foi um boom, assim, que deu no voltímetro, né? Um produto que, a princípio, não vendia tanto, né? Mas, por nós nos adaptarmos, entender a dinâmica do mercado, a gente conseguiu inserir ele, né? E durante muito tempo, o nosso carro-chefe foi o voltímetro, né? E daí do estrobo, né? Bom, o estrobo, ele surgiu meio que sem querer, não era uma pretensão nossa ter um estrobo na JK, né? A gente montou na época um carro show e queria expor a marca, o brand, fazer um brand da marca, né? Em eventos e tal, que esse acabou de aparecer aqui. E nesse carro show a gente colocou os alto-falantes, pintamos tudo de preto, colocamos a logo da JK, então a gente não divulgou nenhuma marca no nosso carro show, era só a JK. E faltava algum destaque, alguma coisa, né? Então a gente via que na época não tinha muita luz assim nos carros, né? Então a gente criou uma plaquinha de alumínio com LEDs, né? Que acendia branco piscando, né? E a gente colocou no carro show. Colocamos acho que 4 ou 6 plaquinhas, né? Que é essa plaquinha aqui, ó. Ele é um alumínio, né? E tem uma placa do outro lado, são vários parafusos e tal. E era bem forte, né? Era totalmente inviável de produzir para revenda. Era uma coisa muito artesanal. A gente colocou o nosso carro show e na loja que a gente foi montar o nosso carro show, eu lembro que tudo que a gente falava do carro show, eles não davam bola para nada, só queriam saber o que era isso aqui, né? Como é que funcionava. Quando a gente ligou, mas eu quero, começaram a pedir, né? Então a gente percebeu um certo interesse do pessoal. A gente fez até algumas peças para vender e foi assim, absurdo, todo mundo gostou, né? Então a gente se motivou e começou a criar o estrobo mesmo, né? Então a gente desenhou o produto, o que precisa? Uma central, né? Quantos faróis? Geralmente é um par, né? E a gente começou a criar o estrobo. Então a primeira versão dele em produção em massa é esse modelo aqui. Ele era uma placa de alumínio, né? Metal core, que a gente chama. E ele tinha essas espinhas de peixe aqui, né? Tipo uma espinha, que era para dissipar o calor. Então ele esquentava bastante, isso aqui trocava calor com o ambiente, né? Essa aqui foi a primeira versão. Aí eu lembro que isso aqui era muito difícil de produzir. Aí o fabricante disse que ele não ia mais produzir para nós. Então imagina, a gente já estava vendendo, tinha um bom mercado já, e o fabricante disse que não valia a pena mais produzir, porque quebrava muito o ferramental dele lá, e a gente teve que mudar. Então a gente fez uma versão nova, né? Que não tem mais espinha de peixe, ela é mais lisa, né? Aí voltamos a produzir no mesmo fornecedor, né? E assim foi evoluindo, né? Depois eu posso falar mais das versões que a gente teve até hoje, né? Eu lembro que eu ia nos eventos, né? Nos encontros de som automotivo e tudo. E eu tinha som no carro, tinha o porta-mala lá, tudo
bem bonito e tal. Eu lembro que tu chegou pra mim e eu ganhei um par de estrobo desse de espinha de peixe aí, o primeiro, né? Que era centralzinha, quadradinha, LPS, né? Então, essa central eu já tinha no meu carro e também, realmente, em Blumenau, querendo ou não, foi um dos primeiros carros a ter, depois do carro que vocês fizeram lá. E todo lugar que eu chegava, abria o porta-mala pra tocar o som, ligava o estrobo, todo mundo ficava, meu, o que é isso? Que forte! E querendo ou não, com essa, sem lente, né, só com o LEDzinho ali, e realmente já era forte o estrobo, né? E aí a gente viu que já tinha uma qualidade já, o estrobo, desde o primeiro, né? E era muito legal chegar nos lugares, abrir o porta-mala e o estrobo tá piscando lá, uma coisa nova, assim, sabe? Ninguém nunca tinha visto, né? Eu já tinha visto de outras marcas, mas era muito raro de ver, né? Então, forte assim, desse jeito, era uma coisa única, né? Era bem legal. Aproveito também para já te perguntar como é que era o mercado nessa época. Já tinha iluminação, assim, bastante em outros carros? Não tinha muito? O que tu percebia, assim? Até na época da loja, um pouco antes da assistência, eu tentava colocar alguma coisa de luz no meu carro show que eu tinha, ou no carro dos clientes, né? Só que não tinha nada para som automotivo. Então a gente comprava do mercado profissional. E o mercado de guincho, polícias, ambulâncias, né? E daí tinha algumas limitações, né? Porque era um produto grande, que ele era todo blindado, à prova da água, né? E tinha o vermelho, azul, o âmbar, que é o amarelo, né? Ou o branco. Então não tinha outras cores, né? E geralmente as que tinham no estoque era vermelho, tipo assim, ou azul, né? E eu queria branco, eu queria uma outra cor, não tinha, né? Então tinha uma limitação, era caro e era uma coisa feia, assim, sabe? Não combinava com o som, né? Então era o que tinha disponível na época da loja, né? Até na época que a gente montou o carro show, a gente cogitou usar esse produto, mas assim, esteticamente não combinava mesmo, né? E era fraco, né? O nosso que a gente fez era muito mais forte, né? Mesmo uma primeira versão. O estrobo, ele foi muito decisivo no mercado, né? Porque ele, querendo ou não, movimentou muito, né? Mas qual que foi a decisão que fez a JK movimentar mais o mercado, crescer, né? A expandir mais os estrobos, né? Qual que foi a principal decisão disso? A gente tinha o Strobo, a primeira versão, e conforme foi vendendo, né, eu senti necessidade de dar um acabamento para o produto. Porque o primeiro produto ali, os primeiros, eles não tinham um acabamento próprio, assim, era um acrílico com alumínio, assim, era o que deu para fazer na época, né. Então a gente investiu em moldes de injeção e fizemos as lentes de policarbonato, né, aqui no Brasil, geralmente o pessoal importa essas lentes, né, e a gente começou a vender ainda mais, né. Só que, nessa época, eu tinha assistência, tinha já a parte de fábrica também, né? Só não tinha loja. E a gente também tinha venda OEM para alguns fabricantes, né? Então, tinha um grande fabricante na época que comprava um produto nosso para colocar no produto dele, né? E ele representava, sei lá, uns 70% assim, de faturamento da JK na época, né? E os estrobos não eram tanto. Então, tinha aquela questão, né? Ou a gente não investe mais nisso, não gasta dinheiro e aproveita que temos um grande cliente, né? Ou a gente aproveita essa oportunidade e continua investindo ainda mais na JK para fazer com que os outros produtos tivessem uma porcentagem maior na receita da empresa, né? E foi isso que a gente fez. Então, a gente batalhou, investiu cada vez mais em produtos, né, na JK, e isso foi decisivo porque nos fez pensar fora da caixa, montar equipe, botar meta, ter mais produtos, né? E, enfim, surgiram outros produtos que a gente vai conversar depois, né? Mas o que motivou, assim, o que fez a JK realmente crescer foi essa decisão de não ficar no mesmo lugar, acomodado, né? Foi de novo dar um all-in ali, querer, né, Sim. explorar mais. E também entendendo assim o mercado, né? Tu foi vendo o que o pessoal ia gostando, eles foram se interessando nos estrobos, então também entender, e de feedbacks dos clientes, o que eles foram te falando que tu foi moldando o produto, o que isso contribuiu nesse desenvolvimento, né, nesse andar da JK. Então, o feedback foi muito importante dos clientes nesse período de crescimento, né? Até porque a gente lançava muitos produtos até aleatórios, achando uma coisa do mercado, mas a gente começou a ser assertivo mesmo quando a gente começou a ouvir mais do consumidor, o cliente, né? Então, no caso do estrobo, por exemplo, né? Depois que a gente fez o modo de injeção, deu um acabamento melhor para ele, a gente começou a ouvir dos clientes de que, é legal, ficou bonito, né? Só que só tem uma cor. Se eu quisesse colorido, não tinha, né? Então, a gente de início, de novo, a gente que eu digo era eu, só na engenharia, né? Como é que eu vou fazer isso? É impossível, não tem, né? Só que isso foi ficando, até que consegui desenvolver um strobo RGB, que foi que troca de cor, né? E nesse meio tempo ali, eu fui investindo em equipe e tal, fui ampliando, fui colocando parte de engenharia, parte de assistência, produção, né? Fui melhorando.
E quando a gente lançou o strobo RGB no mercado, durante um tempo foi muito bom, porque o pessoal agora, pô, que legal, agora tem um farol só que tem várias cores, né? Eu só aperto um botão na central, tem várias cores, né? E aí logo começou a vir outros feedbacks, né? Que era, muito legal, bonito e tal, mas poderia ter um controle remoto, né? Ficaria bem melhor, né? Daí a gente pensou, poxa, nenhum no mercado tem, né? Como é que a gente vai fazer? Parecia impossível, né? A gente foi lá, desenvolveu um fornecedor, trouxemos o controle, fizemos o projeto e lançamos o Strobo IR Control, que era na época o controle remoto, né? Daí, de novo, o mercado entendeu, comprou, cada lançamento alavancava as vendas, assim, né? E logo começou a surgir um outro feedback, né? Pô, legal, troca de cor, tem controle, né? Mas poderia piscar conforme a música, né? Então a gente, beleza, esse aqui a gente já não vai mais achar difícil, a gente já tem uma equipe um pouco maior, vamos caprichar, né? Então a gente lançou o Strobo Rítmico. Então agora ele troca de cor, tem controle e pisca conforme a música, né? E assim foi indo, né? Até que chegou num ponto, acho que foi na versão do Rítmico 2.0, desculpa, na versão do Rítmico normal, né? Que a gente percebeu que o mercado estava satisfeito, assim, não havia mais sugestões, né? E a gente começou a entender por quê, porque a gente estava no ritmo de todo ano fazer um relançamento do produto, a gente focou muito nesse produto, né? E a gente não entendeu, assim, realmente estava bem tranquilo o mercado, estava satisfeito, assim. Só que nos chegou uma demanda que era carros shows muito grandes, muito fortes, né? Eles colocavam muitos faróis. Todas as versões de strobo, a gente colocava, tinha um limite de 12 faróis por central, né? Então a central ela controlava a potência do farol. Então a gente tinha 12 faróis como limite, né? Se colocasse mais faróis como limite, ela ficava muito grande, muito volumosa e muito cara, né? Então quando chegava um consumidor que queria montar um caminhão de som, por exemplo, né? Que ele queria botar 200 faróis, a gente fazia um drive de potência. Então a engenharia parava, tudo que estava fazendo, fazia o drive de potência para levar para esse cliente, né? E esse drive demorava às vezes uns 15 dias para fazer, né? Só que a gente tinha casos desse, 2, 3 por ano, né? Até porque um som grande desse é 500 mil reais, 1 milhão de reais, então não era tão comum, né? Só que chegou num ponto que a JK começou a ser mais conhecida, né? A gente patrocinava vários caminhões grandes, enfim, não vou citar nomes aqui, mas vários carros shows aqui, a nível Brasil, né? E chegou num ponto que semanalmente o pessoal queria um drive de potência, porque meu projeto vai 100 faróis, vai 200 faróis, vai 50 faróis, né? Então a engenharia praticamente estava trabalhando só para fazer isso, né? Na época a gente nem vendia esse item, a gente meio que dava de brinde porque ele já era uma grande compra, né? Então essa necessidade o cliente não nos trouxe, a gente observou. Então a gente lançou o farol endereçável. O que muda, né? Então a gente lançou a central rítmica 2.0. E ela tinha uma saída que era digital. Então foi a primeira no mercado a ter esse tipo de saída, né? E nessa única central pequenininha, a gente controlava até 1000 faróis, né? Então a gente acabou com aquela necessidade de colocar um drive de potência e deixou de forma democrática, todo mundo tinha acesso a colocar quantos faróis quisesse, né? Então essa tecnologia a gente patenteou, os faróis da JK eles têm uma patente nele, né? Porque não é tão fácil, né? Colocar tantos faróis nessa tecnologia. Tem questão de ruído, quando está num ambiente que nem no som automotivo, tem muito amplificador, muito cabo, muita bateria, né? É um ambiente ruidoso, a gente chama. Então lá, os faróis eles ficam às vezes apagados, às vezes acendendo sozinho do nada. Então tinha esse tipo de espasmo assim nos produtos, né? A gente desenvolveu uma tecnologia, colocou no farol na central e patenteou, né? Então hoje funciona perfeito, né? Contanto que a instalação seja bem feita, assim, em pontos de terra, tudo, né? Mas era isso, então a gente foi pegando os feedbacks, né? E até hoje a gente olha muito para o consumidor, né? Na época era um pouco mais difícil ter acesso ao feedback. Hoje, com as redes sociais, Mercado Livre, né? Plataformas de venda ali, a gente tem acesso mais fácil ao feedback, né? E é muito importante. Então, quem coloca o feedback lá quando comprou o produto, continue colocando, porque para nós é muito importante. Seja positivo ou negativo, né? Com certeza. Para todos, né? Tanto para a gente do marketing, a gente está sempre conversando ali com os clientes, entendendo o que eles buscam, tanto para a engenharia desenvolver essas soluções, né? Esses avanços de produto. Então, vai sempre nos ajudando. A gente tem o rítmico aqui, né? A primeira versão. Então, a gente pode também mostrar um pouquinho dele e também a última versão a gente trouxe ali. Até a gente pode falar um pouquinho mais da embalagem, né? Como que ela foi mudando ao longo do tempo. Começou de um jeito e hoje temos ela aí bem diferente. A gente tinha os produtos em caixinhas de papelão, né? Normal. E a gente quis mudar o mercado, assim, mudar não, mas querer expor o produto de uma forma mais bonita, mais diferente, né? Então a gente fez essa embalagem aqui, o blister, né? Que é embalagem de plástico. Ela deixa tudo bem visível, né? Então combina até com a parte do farol, tudo, né? E era uma embalagem muito legal para usar na loja, né? Que o pessoal colocava assim na prateleira, né? E na época desses produtos aqui,
o e-commerce não era tão forte, né? Então, hoje que ele vem sendo mais forte. A gente passou por uma migração do lojista offline, né? O distribuidor offline passar para o online, né? E a gente sempre muito atentado, ligado nos feedbacks dos clientes, a gente percebeu que a experiência de compra do cliente estava sendo ruim no final, lá na ponta. Mas não era porque o produto estava com defeito ou queimado, né? É porque a embalagem chegava amassada, quebrada, ruim, né? Então a gente foi entender, foi falar com alguns clientes, né? E a gente teve um feedback que, lá na expedição dele, eles tinham que colocar isso aqui numa caixa. Então o que eles faziam? Eles dobravam esse plástico por cima e colocavam na caixa. Então no transporte esse plástico quebrava, ressecava, né? Quando o cliente abria a caixa, ele abria, tava tudo quebrado, tudo solto, né? Tudo bagunçado, né? E aí ele ficava bravo, porque isso que é muito importante para ele, pegar o produto inteiro, assim, sabe? Então a gente voltou para as caixas de papelão, né? Por causa do e-commerce mesmo, né? Então a gente tem a garantia de que vai chegar inteirinho para o cliente, para o consumidor, né? E querendo ou não, trazendo a experiência, né, do cliente ao receber o produto, né? Sim. Quando recebia ali ele todo amassado ou jogado, né? Com a caixinha hoje a experiência dele é muito melhor, né? Sim. Essa parte de experiência, a gente também tem um adesivo, para cada produto tem um adesivo específico dele, né? Então, para o rítmico, a gente tem um adesivo do rítmico, do Strobo Bluetooth, tem o Strobo Bluetooth, do Smart, ó, até a Maria pegou o adesivo aqui, ó. Então, cada cliente que compra um produto nosso, ele vai ter 2 adesivos. Um da JK, que é o padrão, e um adesivo do produto em si, né? Então, esses 2 adesivos de brinde aqui pro cliente, ó. Olá, agora uma curiosidade que eu queria saber. As centrais de iluminação, elas vieram em constante evolução, né? De onde que saía a ideia dos efeitos, né? Porque, querendo ou não, tu consegue ver de longe, o efeito lá, a gente já sabe que é da JK. Claro que a gente trabalha lá, a gente sabe qual que é o efeito. Mas como que veio essas ideias? De onde que tu tirou essas ideias dos efeitos dos estrobos, né? Boa pergunta. Então, essa parte dos efeitos dos estrobos, né? É bem interessante porque cada efeito que tem na central, ele é cuidadosamente analisado lá na engenharia. Então, o Vitor está na JK já há um bom tempo, né? A gente já desenvolveu praticamente desde o primeiro estrobo juntos até o atual, né? Cada efeito a gente discute. Isso aqui é legal, não é? Será que faz sentido, né? E muitos vieram de inspirações de outros ambientes também, né? Então, posso citar que teve uma viagem que eu fiz, né? E lá fora eu vi que tinha... Era um ambiente assim, tipo uma floresta, tinha um deck, né? E lá tinha umas luzes que piscavam de um jeito diferente. E eu achei legal. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu voltei, eu cheguei pra engenharia e falei, vamos fazer assim, ver se fica legal. A gente fez e ficou legal. Então a gente colocou lá no quadro de efeitos do produto, né? Teve um outro que eu fui numa festa de formatura e quando os formandos entravam lá, tinha um efeito que piscava tipo 10 vezes a luz e depois ficava um tempo acesa, né? E eu não tinha visto esse efeito ainda. Era meio simples, meio lógico, assim, mas eu não tinha visto, né? Então eu trouxe para a engenharia e a gente falou, vamos tentar fazer isso aqui. A gente colocou também, né? E a gente foi aprimorando, né? Então o nosso, por exemplo, assim, ele pisca 10 vezes e para um tempo, só que ele pisca colorido. Então pisca vermelho, verde, azul, rosa e para azul, sabe? Então ele deu um efeito bem animado, assim, né? Sim. Mas cada efeito que tem na central, todas elas, tá? Todos eles foram cuidadosamente pensados, não é nada aleatório, sabe? Faz um efeito assim, faz um efeito assado. Todos eles foram pensados, né? Legal. Agora vamos falar um pouquinho de um que é um dos meus produtos preferidos, que é a Smoke, que é um produto diferente do portfólio, né? Que tem outro objetivo. A gente trouxe ela aí também. Se puder falar um pouquinho mais pra gente também. Depois eu pego ela. Da onde que surgiu essa ideia, né? Qual é que é o objetivo da Smoke? Bom, a Smoke, né? A Max Fumaça, assim, todo apaixonado por som automotivo, som, enfim, residencial, gosta de fumaça, assim, né? Só que é uma coisa muito, sei lá, desde 1980, a mesma Max Fumaça que é feita na época é a que tem hoje, né? Então ela é muito... Mesma coisa, é uma bombinha de água, uma resistência, joga o líquido e esquenta, né? A gente nunca viu isso no som automotivo, por quê? Porque ela gasta muita energia, né? E ela geralmente não funciona em 12 volts, ela é na rede elétrica, né? Então o pessoal que tem carro, né, acaba não utilizando, né? E a gente nunca trouxe para a pauta da engenharia esse produto, né? Mas teve um dia que a gente estava conversando com uma pessoa e na parte de arquitetura, e a gente queria colocar os nossos produtos dentro de projetos arquitetônicos ali, né? Ver o que poderia encaixar ou não. Essa pessoa olhou, mas não fez muito sentido, né? Então, só que essa pessoa também não entendia do som automotivo, né? Só que ela viu que o farol era muito forte, ele projetava pela lente, fazia um feixe de luz, né? E ela perguntou, vocês têm marca de fumaça? Daí eu falei que não. Porque ficaria legal, né? A luz combina com fumaça.
Daí isso ficou na minha cabeça e tal. No começo não fez muito sentido, mas depois eu pensei. Então a gente pensou o seguinte: o som automotivo tem som, aí tem luz, a gente tem culpa disso, né? Tem bastante luz. E por que não fumaça, né? Como tornar a fumaça dentro do som automotivo, né? Então a gente trabalhou no projeto da Smoke durante 2 anos mais ou menos, né? Para trazer uma Smoke 12 volts, ou seja, que funcionasse na bateria do carro, né? E uma Smoke moderna, atual, né? Não aquela antiga, né? Então a Smoke hoje eu comparo muito tipo com uma cafeteira Nespresso, que você aperta um botão e em 30 segundos ela está pronta para tirar um café, né? Então ela aqueceu a água, ela tem uma bomba de pressão, tudo, né? Então nossa Smoke também é assim, ela é prática. Você liga ela, aperta um botão, em 30, 40 segundos está pronta, pode usar, né? Então o desafio maior foi trazer ela para 12 volts, né? E torná-la acessível para todo mundo, né? Até a gente trouxe 2 versões, a 12 volts e também a versão bivolt, que é para quem tem caixa Bob, coisa assim, né? Mas a Smoke ela veio para isso, para ela somar junto com a luz, né? Com o farol e fazer uma combinação, né? Sim, e a Smoke ela tem grandes diferenciais também, né? Porque o som automotivo hoje, muita gente está fazendo tudo sob medida e tal, né? Tudo ajeitadinho ali. Então, como que ia encaixar uma máquina de fumaça se fosse uma coisa grande numa caixa de som, num porta-mala pequeno, por exemplo, né? Então, a Smoke eu acho que ela tem alguns diferenciais, assim, e dava para falar um pouquinho desses diferenciais dela, né? E como que surgiu essa ideia e por quê? Teve alguma necessidade, enfim, né? Outra ideia que a gente teve nesse kit, né, é porque a máquina tradicional, ela funciona tudo no mesmo produto. Então, quando você coloca o líquido nela, você não consegue colocá-la em ângulo, né? E, enfim, ela demora muito para aquecer, né? Então, como eu já falei, ela tem um aquecimento rápido, só que além disso, a gente quebrou em 2 produtos, né? 2 unidades separadas, né? A gente fez a unidade que aquece separado da unidade que tem o líquido, que é o reservatório, né? Por quê? Porque o cliente ele consegue instalar isso aqui de forma embutida na caixa de som, então ele acaba tendo acabamento junto com uma corneta, um drive, né? Um alto-falante. O consumidor, né? O público vai ver só essa parte aqui e toda essa parte fica escondida, né? Então, ela tem proteção contra aquecimento, né? Ela tem uma lã de rocha aqui dentro. Ou seja, internamente ela chega a 300 graus, mas na parte de fora, mais ou menos, chega a uns 40 graus. Então, mesmo que ela está com 300 lá dentro, a gente consegue botar a mão aqui fora, né? Ela é bem segura, ela tem sempre, igual a aviação, tudo é duplo aqui, né? Então, ela tem a proteção térmica digital e proteção térmica física, ou seja, se por acaso a digital falhar, a física atua, ela para de esquentar, né, por segurança. Então, ela é totalmente protegida, né? E quando o cliente instala isso aqui na caixa de som dele, no carro, na Bob, né? Essa outra unidade a gente fez pensando para colocar no sistema, junto com o sistema de amplificadores, né? Que geralmente fica na parte de trás do som. Então é como se fosse mais um acessório lá, um crossover, um processador, né? Então aqui ele tem acesso ao líquido, colocar o líquido aqui dentro, e aqui os controles, os modos da máquina, né? Então ele consegue botar modo automático, ele consegue apertar um botão e sai fumaça na hora, né? Uhum. Ou até mesmo funcionar com o nosso controle Smart Control, né? Que é um controle a longa distância, né? E a gente também manda 1 litro de líquido junto para o cliente, né? Então ela foi pensada assim, nos mínimos detalhes para ter o diferencial da tradicional máquina do mercado, né? Para então, caber ali no projeto, né? Exatamente. E o diferencial dela também é que ela acende a luz, né? Tem iluminação nela também. É verdade, aqui, né? Ela o reservatório, O reservatório é todo iluminado, né? Então, conforme a luz, indica o modo que ela está, né? Uhum. Sim. Alan, e quais que foram as principais conquistas da JK ao longo desses 15 anos, né? Pode falar um pouquinho disso pra gente? Sim. Bom, a gente teve várias conquistas, né? Tanto da marca, né? Ser bem reconhecida no mercado hoje. Nossa linha de produção, hoje a gente tem maquinário interno, a gente faz nossa própria linha de montagem, né? As pessoas, né, que a gente passaram pela empresa, que estão na empresa ainda hoje, né, que são ótimos profissionais, né? E eu acho que diria principalmente o reconhecimento da marca, o carinho da marca que a gente tem pelos fãs, né, pelos clientes, né? Então a gente tem diversos clientes sim, que são realmente apaixonados pela marca, né? A gente fica muito contente com isso, né? Que a gente conseguiu elevar a marca no nível de a gente chegar nesse ponto, né? Sim. Temos alguns fãs, né? Tem alguns fãs, até é engraçado, mas a gente fica muito obrigado a vocês. Muito obrigada, pessoal. A gente vê ali nas redes sociais os comentários, às vezes até agradecendo que vem o adesivo, né? Ou pedindo mais adesivo. Sim. O pessoal realmente gosta do produto a ponto de querer colocar um adesivo ali da Sim. marca, né? Tá engajando, tá sempre comentando ali no que a gente produz. Tá? Com certeza. Muito obrigada.
E até também, já puxando esse gancho ali das redes sociais, como é que as redes sociais impactaram aí ao longo do tempo? As redes sociais foram muito importantes porque a gente começou pequeno, local, né? Então, como eu falei, a gente tentou bater no comércio local, expor o produto, a gente não teve uma boa aceitação, até por dificuldade deles entenderem, né? Então, as redes sociais, a gente conseguia um tempo de cada pessoa que estava assistindo para expor o que a gente pensava, o nosso produto, né? E quanto mais a gente se expõe lá, mais isso a gente mais procurado a gente é também, né? Então, assim, foi crucial, assim, eu acho que pro crescimento da marca, né? Então, se a gente não tivesse investido tanto em conteúdo, vídeos, fotos, né? A gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, foi essencial. Sim, a JK começou em Facebook. Como que começou, assim, nas redes sociais, né? A primeira rede social que eu participei, assim, foi o Alto Fórum. Não sei se vocês vão lembrar, se é da época de vocês, mas era um fórum online que tinha, né? De discussão, assim, criava um tópico lá, né? Qualquer item lá e as pessoas iam replicando, né? E ali tinha o Brasil todo e era muito nichado, assim, o Alto Fórum era só de som automotivo, né? Então tinha importadores de outras marcas, tinha outros fabricantes também. A maioria dos fabricantes que tem hoje no mercado de som automotivo também surgiu nessa época 2008, 2007, 2009, né? Então consegui ver também as empresas crescendo, né? E esse Alto Fórum foi bem legal na época porque era muita discussão mesmo, né? Mas foi legal, porque era sempre algo bem construtivo, assim, sabe? Então, Sim. sejam críticas ou elogios, né? Mas deu pra ver que tinha vida na internet, assim, deu pra ver que tinha outras pessoas. O mais legal é isso, porque como surgiu uma paixão, eu sempre achei, é uma coisa só minha, só eu gosto, né? Então a rede social, qualquer nicho, eu acho, ela junta um monte de pessoas que têm a mesma paixão, sabe? Então foi legal por isso, porque a gente foi bem no foco mesmo, né? Então foi bem na paixão das outras pessoas, né? Sim. Olha só, interessante, né? Começou há muito tempo, né? Já Sim, nas redes sociais. E, claro, colhendo já os feedbacks, né? Colhendo sim, vários feedbacks para ter essa evolução dos produtos aí. sim. Alan, quando eu entrei na JK, ficou muito claro para mim como que era a nossa filosofia de trabalho. Então eu queria que tu contasse também um pouquinho mais para as pessoas, para eles entenderem o que se passa assim na nossa cabeça lá dentro da JK para desenvolver os produtos, para pensar no que vai mais agradar e satisfazer o cliente, né? Como que é essa filosofia de trabalho lá na engenharia? Bom, lá na engenharia, né, a gente trabalha muito em três principais pontos, tá? Eu vou desenhar eles aqui para a gente discutir, né? Mas basicamente aqui a gente tem o custo-benefício, então todo produto que a gente traz para a pauta de projetos lá, ele não vai ser lançado se ele não atingir o custo-benefício, né? Então não adianta o produto ser lindo, maravilhoso, se ele não alcançar um custo-benefício que chegue a milhares de pessoas, né? O outro ponto é a qualidade, né? Então o produto ele tem que ser esteticamente agradável, a experiência do usuário tem que ser boa, a caixinha tem que ser bem feita, né? Cada produto tem a sua própria sublogo, né? Então tem a JK sempre como principal e uma logo do produto mesmo, né? Então isso tudo é pensar na qualidade, as cores, né? A embalagem, tudo. E o outro item é inovação, né? Então sempre a gente coloca produtos inovadores, né? Dificilmente a JK tem um produto que concorre com algum outro mercado, né? Então a gente tem lá os produtos mais básicos, né? Que seriam os pãezinhos de padaria, tipo voltímetro, conversor RCA, né? Mas uma linha própria nossa é muito focada em inovação, né? Às vezes é até difícil lançar um produto no mercado com muita inovação, porque tem uma certa dificuldade, a cultura do mercado. E aí esse é o quarto ponto, né? Então, é tipo um triângulo que a gente trabalha, né? Esses três pontos aqui. E agora, recente, a gente colocou mais um ponto que virou um quadrado, né? Mas é a cultura, né? Então, a gente está estudando muito a cultura do mercado, a cultura do consumidor, né? Porque, às vezes, o produto ele é muito inovador, muito diferente, e embora faça todo o sentido do mundo, culturalmente o pessoal não entende de cara, né? Então, tem que ter muito trabalho de marketing, tempo de mercado. Eu diria que o tempo de mercado é um grande vilão ali, porque às vezes a gente lança um produto, se a gente for avaliar os primeiros 6 meses de venda, a gente acaba tendo de linha, né? Se a gente for avaliar os 2 primeiros anos de venda, ele é um bom produto, né? Só que então fica naquela, assim, quanto tempo que a gente vai ficar com ele no mercado ou não, né? Porque é difícil a empresa botar um estoque grande, fazer um produto caro, de engenharia, tudo, né? E não ter uma aceitação logo de início, né? Então, assim, a gente está avaliando muito essa curva agora de crescimento de vendas, assim, né? E de aceitação também. Então, tem produtos aqui que demoraram 2, 3 anos para o consumidor entender e hoje são sucesso na JK. Mas se a gente tivesse olhado para o primeiro ano de venda, não teria mais linha, né? Então, a gente estuda muito essa questão da cultura. Então, a gente tenta pisar um pouco o pé no freio aqui na inovação, para também não extrapolar muito a cultura que o pessoal já está acostumado a usar, né?
Sim. Porque se tu foge, cria um produto totalmente inovador, mas que as pessoas ainda estão lá no início da curva entendendo outras coisas primeiro, Exatamente. tu acaba te distanciando e não Sim. atinge aquela pessoa que tu quer trazer uma melhoria, né? Então também saber trabalhar com essa cultura, né? E aos pouquinhos agregando esse valor. Ou às vezes o cliente está tão acostumado, o consumidor, né, a fazer de um jeito, sabe? Parafusar um fio aqui e outro ali, ele sempre fez isso, né? E a gente fala para ele, não, agora não tem mais fio, é sem fio. Ele vai dar uma travada, assim, sabe? Claro, vai ter uma pequena porcentagem que vai entender, vai achar legal. Mas a grande maioria ainda não vai estar preparada, né? A gente vê isso não só no Brasil, mas em outros países também, né? Mas até pro Brasil, às vezes chega alguma coisa muito nova, tipo carro elétrico, assim, sabe? Culturalmente o pessoal não tá preparado, então demora um tempo até o pessoal entender, até as coisas funcionarem, né? Então, esse ponto da cultura é bem interessante estar junto na engenharia, né? E já aproveitando essa parte de cultura, de produtos e tal, eu queria perguntar para ti o que diferencia a JK de outras empresas, assim, né? O que tu pode dizer para os nossos consumidores, né? Qual que é o diferencial de ter um produto da JK, né? Uhum. Essa pergunta é fácil, né? Eu acho que o grande diferencial da JK, ela é original, né? Então, ela é autêntica, sabe? Os produtos que a gente cria são únicos, exclusivos, sabe? Então, a gente não tem, assim, acho que um produto que nós praticamente copiamos um concorrente ou uma fábrica chinesa, né? Todo produto ele é muito pensado, com muito carinho, para uma necessidade de uso do consumidor, né? Então, a gente tenta fazer cada produto único, exclusivo mesmo, né? Então, esse é o DNA da JK, sabe? Realmente é inovação, né? É trazer coisa nova, coisa diferente, né? A gente tem a linha de estrobos, né? A gente falou todo o crescimento da linha, então, quando o pessoal olha o estrobo da JK hoje, nem imagina tudo que teve no passado, todas as versões que teve no passado, né? Para chegar onde ele está. E aí, sim, já aproveitando também, quais que são os planos futuros da JK? Tu consegue falar um pouco para os próximos anos, assim? Tem alguns planos? Os próximos 15 anos agora, né? Que estão por vir. Então, a JK, ela está crescendo, né? Com o passar do tempo, a gente quer continuar crescendo, né? A gente tem planos de exportar, né? Para mais países, né? Esse ano a gente já exportou para, acho que foram 6 ou 7 países, né? Mas a gente quer exportar para mais países, né? A gente está com um time comercial também focado nisso, né? Tanto o Brasil como o exterior, né? E muito lançamento, né? Então, a gente pretende lançar muito produto novo, outros mercados, né? Então, nós lançamos uma linha de player agora, fazem 2 anos, né? De novo, um produto que ninguém trouxe no mercado. A gente foi o primeiro a trazer um player para a Caixa Bob, né? A gente tem muito produto novo para vir. Tem um que vai ser lançado em breve, né? Um não, alguns, né? E logo vocês vão tá vendo. Mas os planos para o futuro são expansão e sair do Brasil, outros mercados fora do Brasil também, né? Com esse crescimento, constante evolução e tudo, tu tem alguma história de algum colaborador, alguma coisa que inspirou, o que marcou a JK, né? O que tu pode dizer, assim, de algum colaborador, até mesmo você também, né? Alguma história, assim, que inspirou, assim, alguma coisa? Ou algum cliente também, que sim, te marcou nessa trajetória aí? Tiveram vários, assim, né? Teve até cliente que no começo ligou para nós para reclamar que a gente não estava entregando no prazo combinado. Foi justamente o voltímetro que a gente fez personalizado, né? A demanda subiu tanto que a gente estava lá, eu e minha esposa trabalhando sábado, domingo, a gente não estava, né? Eu lembro que esse cliente, acho que eu nunca falei isso, mas ele ligou para nós, a esposa dele ligou, nossa, mas xingando um monte a gente, porque a gente não estava entregando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso marcou tanto, né, que para mim é muito importante ter as coisas dentro do prazo, dentro da ordem, porque eu não achei ruim a postura do cliente. Eu achei, né, não gostei de levar bronca, mas foi bom porque nos fez repensar, assim, prazos, entregas, né. Mas é um caso, assim, de inesperado, que a gente não previu, né, mas tiveram vários casos positivos, assim, de clientes que apostaram na marca de um produto, né. Então, o caso do voltímetro, ou clientes que durante muito tempo compraram da gente, né, de forma OEM, né, para comprar e colocar no produto deles, né, e acho que é isso. Uma curiosidade agora, Alan, conta pra gente, qual que é o teu produto preferido da JK? Olha, é difícil, né, mas eu tenho muito carinho pelo estrobo, sabe, o estrobo para mim é um dos meus produtos, assim, preferidos, porque tem muita história em cima dele, né, então não é só um produto que a gente fez porque tinha que fazer, né? Ele também tem muita história, muito tempo de desenvolvimento, muita evolução ali, né? Então, mas não é só ele, assim, eu gosto de todos praticamente, né? E Luiz também, qual que é o teu produto preferido aí da JK? Particularmente, eu gosto muito da PowerView. A PowerView, para mim, tem uns efeitos que
que outras centrais não fazem assim, sabe? Então é exclusiva aqui a Power VU, muita gente até no Instagram manda que também gosta dela, mas a minha queridinha é essa daqui. Querendo ou não, o que move o som automotivo são os eventos, querendo ou não, tipo, o pessoal ir nos eventos para escutar o som e tal. Quando que a JK começou a apoiar esses eventos e o porquê, né? Bom, lá na época da assistência, início da fábrica, né, eu participava, sempre fui muito ativo nos eventos para ver consumidores, ver sons, ver marcas, ver fabricantes, né, então eu sempre fui muito, mas nunca a gente expôs, né, mas com o passar do tempo a JK também foi ficando conhecida e na época eu fui abordado pelo nosso amigo Adílio, né, um grande abraço pro Adílio da Turning Party. E ele chegou com a proposta, tal, de expor, né? Eu achei meio loucura na época, porque eu tinha, sei lá, 2, 3 produtos, né? Não tinha muito o que expor, nunca tinha feito um stand, nada. Mas a gente foi, né? A gente aceitou e começou a fazer os primeiros stands, né? E foi aprendendo, foi evoluindo, foi vendo o que, né? Até por causa de um dos eventos desse, que a gente fez o nosso carro show. E o objetivo era chamar atenção, né? Então a gente fez o carro show e olha só, ali que surgiu a necessidade de fazer o estrobo e, né, foi indo. Mas hoje, para mim, o motivo principal de apoiar os eventos, né? Primeiro é porque eu admiro muito o trabalho de pessoas que nem o Adílio, que dedicam o seu tempo, a sua vida para correr atrás de achar um local, atrás de 15, 20 alvarás, né? Prefeitura, Polícia Civil, não sei o que, para conseguir tornar um dia do calendário daquele município, né? Um evento automotivo. Então, assim, é um trabalho muito grande, uma dedicação, e que nos proporciona um local adequado para ver o som automotivo, né? Porque a gente é fabricante de equipamentos para som automotivo. E geralmente o pessoal torce o nariz, né? Porque linka som automotivo com coisa ruim, barulho, né? Tipo, incomodar vizinho, né? Mas tem muita paixão por trás, né? A gente tem uma grande parte do nosso público que não tem nem 18 anos, né? Então isso é uma coisa que vem bem desde cedo, né? Então, assim, a gente patrocina não só eventos de som automotivo, mas como vários carros shows, né? Para ter locais adequados para o som automotivo, né? Isso para nós é muito importante, que tenha mais pessoas como o Adílio, que façam mais eventos organizados, né? Com tudo certinho em dia, e que torne a coisa, assim, grande, a coisa bonita, assim, sabe? Então... Com certeza. Um grande momento de lazer, né? Ter um local apropriado para tu colocar o teu som no volume que tu quer, né? Aproveitar com todos os teus amigos. E querendo ou não, as pessoas investem muito, assim, no som, né? Investem, dinheiro demais, né? No som, né? Então, tem que ter um local correto para ter esse lazer, né? É um sonho, assim, né? Expor, mostrar o que tem ali, tocar, tá com o pessoal. A gente vê o pessoal realmente é fanático, assim, sabe? É uma paixão, né? Então, é bem legal. Posso fazer a última pergunta aqui, então, pro Alan? Pode. É o momento mais aguardado aí para tu dar um spoiler do nosso próximo lançamento, o que tá por vir aí no próximo mês. Bom, a gente sabe que tem coisa. A gente está para relançar um produto que foi um grande sucesso, né? Mas, de novo, também teve aquela questão da cultura, que demorou para ser aceito e tal, mas depois de um bom tempo ele foi muito bem aceito e a gente vai relançar ele numa versão melhorada, mais eficiente, né? Não posso falar muitas coisas dele, né? Enfim, ele funciona a longa distância. E já guardem essa data aí, 11 de setembro. Tá chegando, né? Alan, antes desses produtos a serem lançados, a engenharia já está trabalhando um bom tempo, né? No desenvolvimento e tal, mas antes disso, teve algum produto que marcou, assim, que foi muito difícil de desenvolver, que bateu cabeça ou deu algum atraso, alguma coisa? Tu consegue falar pra gente se teve algum muito difícil, assim, de desenvolver? Essa é uma boa pergunta. Bom, tiveram vários, né? Acho que tiram noite de sono a maioria, assim, né? Mas recentemente, assim, tem um que a gente vai lançar agora, né? Depois desse que a gente já deu spoiler, né? Esse está dando bastante dor de cabeça, é um produto difícil, é um produto um pouco fora da curva de que a JK está acostumada a fazer, né? Mas é um produto grande, né? Comparado com os que a gente tem. Ele tem um ticket maior também, né? Tem uma engenharia totalmente diferente, né? Então esse está sendo, assim, eu acho que o mais preocupante, né? O mais... que está me preocupando, assim. Mas embora eu estou muito seguro, né? Porque com o time que a gente tem hoje, engenharia, marketing, né? Eu tô bem seguro em colocar no mercado, sabe? Uma coisa que também me preocupa muito não é só ter o produto, é ter quem tá fazendo, quem que vai expor, quem que, né? Então, enfim, faz parte, né? Tá sendo... Tirando noite de sono, mas tá sendo bom, assim, né? Sabemos que é um produto grande, então. Mais um spoiler. Um pouco maior mais um spoiler. Daqui a pouco a gente tira mais spoilers aí pra vocês, hein?
Então, Alan, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, né? A gente vai seguir tendo mais episódios, pessoal. Então, já nos sigam nas redes sociais, né? @JKSound. E também já se inscrevam no nosso canal do YouTube, aqui da JK. E seria isso. Muito obrigada. Então, obrigado por vocês, né, terem idealizado esse AJCast, né? Achei muito legal. Obrigado pela oportunidade de fazer o primeiro episódio, né? E desejo muito sucesso pro quadro, né? Novamente, agradecer a todo mundo que vai assistir ou já assistiu, né? E sigam a JK nas redes sociais aí, né? Até o próximo AJCast, né? Segue ali as nossas redes sociais, como a Maria já falou, e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio e logo teremos mais um especial aí. Então tá, um abraço.